Olá! Hoje vamos falar sobre a Mata Atlântica, seus ecossistemas, sua fauna, sua flora e sua importância. Vamos lá? Reconhecida como um dos biomas mais biodiversos do planeta, a Mata Atlântica conta com espécies únicas de plantas e animais, e por sua biodiversidade foi declarada Reserva da Biosfera pela Unesco e Patrimônio Mundial em algumas específicas áreas. É considerado um hotspot, ou seja, uma região que concentra altos níveis de biodiversidade, onde as ações de conservação são mais urgentes. Originalmente, a Mata Atlântica cobria cerca de 1.300.000 km², o que é equivalente a cerca de 15% do território nacional. Ela se estendia por 17 estados do Brasil, indo desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. No entanto, é um bioma que sofreu uma grande devastação por conta do desmatamento, mas voltaremos nesse assunto no final do vídeo. A gente já sabe que a Mata Atlântica possui uma alta biodiversidade. Isso se deve, em grande parte, à sua variedade de ecossistemas. Vamos falar um pouco sobre os principais, começando pelos manguezais. Os manguezais são áreas essenciais para a reprodução de diversas espécies marinhas. Eles possuem um solo lodoso, com alta concentração de nutrientes e uma vegetação com raízes expostas. São localizados principalmente em regiões de transição entre ecossistemas e em estuários, ou seja, regiões onde a água doce dos rios se mistura com a água salgada do mar. Em sua porção terrestre, manguezais na Mata Atlântica apresentam pouquíssimas espécies de vegetação, mas em grande quantidade de indivíduos, como por exemplo o mangue branco. Mas a baixa quantidade de espécies de árvores não significa que a flora seja pouco biodiversa, pois debaixo d'água este ecossistema é rico em espécies de microalgas. Além disso, suas águas abrigam também grande diversidade de fauna aquática, como moluscos, crustáceos, peixes, jacarés e até lontras, que são ameaçadas na Mata Atlântica. Além disso, fauna não se restringe apenas às espécies aquáticas. Diversas espécies também vivem fora das águas dos manguezais, como por exemplo o gavião caranguejeiro, também conhecido como gavião do mangue. Migrando das águas salobras dos manguezais para os entornos costeiros do Brasil, vamos falar sobre a restinga. Por aqui encontramos plantas adaptadas a ventos fortes e solo pobre com alta salinidade, como arbustos e cactos. A restinga é um lugar único entre mar e terra, formado por areia acumulada ao longo do tempo. Sua vegetação, adaptada às condições desafiadoras, se distribui em mosaicos que mudam conforme o ambiente. Além disso, é um ponto estratégico para as aves migratórias, que fazem uma pausa ali para descansar e se alimentar antes de seguir viagem. A restinga é, sem dúvida, um dos segredos bem guardados da natureza. Vamos mais alto agora e conhecer os campos de altitude, que são encontrados acima de 1.800 metros acima do nível do mar, em locais como a Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira. Os campos de altitude abrigam uma vegetação única, composta por gramíneas e arbustos adaptados ao frio. Nessas áreas é comum ver topos planos e picos rochosos, como no Campo dos Padres em Santa Catarina. Estes campos são vitais para o equilíbrio ecológico, regulando o sistema hídrico e sequestrando carbono, além de serem lar de muitas espécies endêmicas, tanto de animais quanto de vegetação. Algumas delas ameaçadas de extinção, como por exemplo a Petúnia mantiqueirensis e o papagaio de peito roxo, que hoje tem uma população estimada em 2.500 indivíduos. Partindo de um ecossistema elevado para o outro, falemos agora sobre os brejos interioranos, também conhecidos como brejos de altitude ou como florestas de serra, que são áreas úmidas e isoladas em regiões secas do interior do Brasil, funcionando como verdadeiros refúgios de biodiversidade. Devido às condições ecológicas e geográficas em que se encontram, os brejos interioranos apresentam tanto características de flora da Mata Atlântica quanto da Caatinga, sendo, portanto, zonas de transição entre os dois biomas. Esses enclaves florestais possuem solos férteis ideais para a agricultura e desempenham um papel essencial na preservação dos rios locais, ajudando a manter o equilíbrio hídrico da região. Além disso, essa região também é rica em espécies de serpentes, como por exemplo a surucucu de fogo e até mesmo espécies mais desconhecidas que nem mesmo possuem um nome popular, como por exemplo a raríssima Echinanthera cephalomaculata. Além dessas espécies, também podem ser observadas serpentes mais comuns, como a jiboia, a salamanta, a coral verdadeira e a coral falsa. Como um pequeno desafio, será que você consegue adivinhar qual cobra coral é qual apenas pela imagem?
Partindo agora para os diferentes tipos de floresta da Mata Atlântica, chegou a hora de falar das florestas ombrófilas. Termo advindo do grego significa amantes de chuva, ombrófilas nomeia as florestas ombrófilas, que são verdadeiros paraísos de vegetação densa e sempre verde. Existem 3 tipos de florestas ombrófilas, sendo eles ombrófila densa, aberta e mista. A floresta ombrófila densa, que vai do Ceará até o Rio Grande do Sul, é um exemplo de abundância com alta umidade e temperaturas médias anuais acima de 15 graus Celsius. Ela se estende ao longo da Serra do Mar e Serra Geral, formando uma cobertura imensa de árvores com copas altas, como se estivessem fazendo um grande abrigo para proteger a fauna e garantir o fluxo constante de água para a região. Já a floresta ombrófila aberta, que funciona como uma espécie de meio termo entre a floresta densa e as florestas mais secas, pode ser vista em áreas que apresentam de 2 a 4 meses secos ao ano e temperaturas médias de 24 e 25 graus Celsius. Essas florestas são encontradas em estados como Minas Gerais, Espírito Santo e Alagoas, e, apesar de serem menos densas, continuam a desempenhar papéis vitais na regulação do clima e na manutenção de recursos hídricos, como se fossem responsáveis pelo equilíbrio ecológico. Ambas as florestas, com seus papéis indispensáveis, não só abrigam uma enorme biodiversidade, mas também são essenciais para a regulação climática e a captura de carbono, fazendo delas verdadeiras heroínas ecológicas do Brasil. Além disso, é nessas florestas que vivem verdadeiros ícones na Mata Atlântica, como, por exemplo, o mico-leão-dourado, que é um dos ícones não apenas da Mata Atlântica, mas sim de todo o esforço de preservação ambiental no Brasil. Partindo agora para a floresta ombrófila mista, que é muito mais conhecida pelo nome Mata de Araucária. As matas de Araucária cobrem uma área de 200 mil a 250 mil quilômetros quadrados em regiões com altitudes superiores a 800 metros, abarcando regiões do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o sul de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A espécie-chave deste ecossistema é a araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná, uma árvore simbólica e ameaçada de extinção, que tem grande importância ecológica e cultural. Diversas espécies de animais ajudam a manter o ciclo de vida da araucária, como por exemplo o tucano de bico verde, mas uma em particular merece maior destaque, que é a gralha azul, uma ave encantadora com sua coloração azul vibrante e cabeça preta. Além de ser a ave símbolo do Paraná, a gralha azul possui uma lenda. Disse que, originalmente, a ave possuía uma plumagem completamente preta, mas, após ser escolhida por Deus para semear as sementes da araucária, como recompensa por sua missão e perseverança, a gralha foi presenteada com a sua plumagem azul colorida. É uma história que reflete a profunda conexão entre a fauna e a flora da região. Essa relação é apenas uma amostra do que encontramos em todo o bioma da Mata Atlântica. A fauna da Mata Atlântica é uma verdadeira festa de biodiversidade, cheia de espécies incríveis e exóticas, mas também bastante ameaçadas de extinção por conta da destruição de seus habitats naturais. Dentre os mamíferos, além de ícones como o mico-leão-dourado, temos também o tamanduá-bandeira e até mesmo a onça-pintada, representando a biodiversidade do bioma. No total, são 270 espécies de mamíferos catalogadas, muitas delas em risco devido à fragmentação das florestas. As aves também são estrelas por aqui, com raridades como, por exemplo, a arara azul, o papagaio de cara roxa, o mutum do sudoeste e o sabiá-laranjeira. A Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas em diversidade de aves no mundo, com 893 espécies catalogadas, tornando-se um verdadeiro paraíso para os observadores de pássaros. No reino dos répteis e anfíbios encontramos desde jacarés de papo amarelo e algumas das cobras mais venenosas do mundo, até uma grande variedade de sapos, muitos deles endêmicos, que dependem das florestas úmidas para sobreviverem. A fauna de répteis soma 197 espécies, enquanto os anfíbios chegam até 372. Os rios e riachos da região são um verdadeiro banquete para peixes de água doce, somando 350 espécies, com um destaque especial para o lambari. E, se considerarmos os invertebrados, a diversidade é ainda mais impressionante. Estima-se que milhões de espécies de insetos e outros invertebrados, muitos ainda desconhecidos, desempenham papéis vitais na polinização e no controle de pragas na região. Com 5% da fauna mundial e diversas espécies endêmicas, a Mata Atlântica é um bioma de importância global. No total, já foram catalogadas 2.181 espécies de invertebrados, e esse número só cresce a cada dia, evidenciando a sua relevância para o equilíbrio ecológico do planeta. A flora da Mata Atlântica é repleta de espécies notáveis que representam a riqueza e a diversidade do bioma. O pau-brasil, símbolo nacional, foi uma das primeiras árvores a ser explorada, e ao lado dele encontramos outras espécies imponentes, como o jequitibá rosa, a jurema e o ipê amarelo, que marcam a paisagem da região. As plantas da Mata Atlântica são verdadeiras especialistas na adaptação. Algumas, como as da Restinga, conseguem sobreviver em solos mais pobres, enquanto outras, nos campos de altitude, se adaptam às condições mais rigorosas das altas elevações. Essa incrível capacidade de adaptação é o que torna a flora desse bioma tão fascinante.
com cerca de 8.000 espécies endêmicas, ou seja, que ocorrem exclusivamente na Mata Atlântica, o bioma demonstra sua singularidade e importância para a biodiversidade global, representando cerca de 35% da diversidade vegetal do Brasil. A flora da Mata Atlântica é uma verdadeira joia da natureza, essencial para o equilíbrio ambiental e a preservação do planeta. A Mata Atlântica tem uma história marcada por impactos ambientais que começaram no período colonial, com a extração do pau-brasil, e continuaram com os ciclos econômicos de monoculturas, como cana-de-açúcar, café e mineração. Esses processos geraram um desmatamento intenso, o que resultou na perda significativa de biodiversidade e degradação do solo. Sem tempo para uma regeneração natural adequada, a floresta tem dificuldades para se recuperar e hoje restam apenas 12,5% de sua área original. A urbanização e a expansão desordenada das cidades aumentam a pressão sobre o bioma, enquanto a exploração predatória, com a extração intensiva de madeira e coleta ilegal de espécies, agrava ainda mais a situação. A poluição dos rios, o descarte de lixo e os efeitos das mudanças climáticas afetam tanto o clima local quanto o global, tornando a recuperação do bioma um desafio. A sucessão ecológica secundária, ou seja, a regeneração natural, é lenta e prejudicada pela exploração contínua, comprometendo ainda mais a recuperação da Mata Atlântica. Assim, preservar a Mata Atlântica é essencial por várias razões. O bioma desempenha funções ambientais fundamentais, como a regulação do clima, a proteção das nascentes e o abastecimento de água, além de ajudar no sequestro de carbono e na redução do efeito estufa. As áreas verdes da floresta também oferecem espaços recreativos. Em termos de serviços ecológicos, a Mata Atlântica é crucial para a polinização, controle de pragas e preservação do solo. Além disso, o bioma é um patrimônio cultural e natural, sendo uma parte essencial da identidade brasileira. Para garantir sua preservação, existe a Lei da Mata Atlântica, Lei nº 11.428, de 2006, criada com o objetivo de conservar, preservar e regenerar o que resta desse bioma. Ela busca proteger a flora e a fauna através de práticas preservacionistas, exploração sustentável, enriquecimento ecológico e o pousio, que permite a recuperação dos solos ao interromper práticas agropecuárias por até 10 anos. A lei também reconhece a importância do território para as populações tradicionais e pequenos produtores rurais, buscando proteger essas comunidades ao mesmo tempo em que preserva o bioma. Bom, nós vamos ficando por aqui. Após essa longa viagem que fizemos pela Mata Atlântica, esperamos que tenha desfrutado do passeio e, mais importante ainda, tenha absorvido todo o conhecimento, desenvolvendo a paixão que nos rondou até o final desse vídeo. Um abraço do Grupo 7 de Biodiversidade e até um outro dia.